Olá, meus amigos, boa noite a todos. É de fato um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Nós estamos numa data próxima, que é o dia 25 de dezembro, uma data que o mundo cristão de hoje comemora com grande alegria, porque para a maioria dos cristãos é uma data festiva, é uma data onde as pessoas comemoram a vinda de Jesus para nós, para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar das nossas frequências baixas, não é? Jesus sendo o nosso Salvador, a nossa luz, Jesus sendo a nossa ligação com o Pai, Jesus sendo para nós o caminho da verdade, o caminho da vida, nós temos que realmente pensar nesse momento. E entrando nesse mês de dezembro, nós vemos que o mundo está passando por tantas dificuldades. Nós vemos que está faltando para muitas pessoas, principalmente os líderes, a capacidade que Jesus tinha de liderar. Não importa se é um líder religioso, político, se é um líder militar, não importa qual liderança seja, falta Jesus nessas pessoas. Hoje nós vemos nesse mundo que nós estamos passando, nesse momento, líderes que estão levando centenas, milhares de pessoas à morte. Líderes que estão prendendo pessoas de todos os tipos, inocentes, porque essas pessoas são opositores da sua política. Vemos líderes mandando pessoas embora, funcionários embora, perseguindo, maltratando, porque não fazem parte dos seus pensamentos, das suas ideologias dentro de uma empresa. Nós vemos as pessoas abusarem de todos os modos dentro de uma religião, não importa qual seja a denominação de todas elas. Não tem uma sequer que não sofra o abuso dos seus líderes. Jesus, ele quando veio a essa terra, desde pequeno, ele demonstrou grande sabedoria. Na Bíblia mostra Jesus com 12 anos, conversando com os fariseus, os grandes mestres, a respeito de assuntos profundos dentro do templo, onde a sua família teve que voltar e buscá-lo e encontrá-lo ali no templo, conversando de coisas grandiosas. Depois nós vemos que Jesus, quando ele começou o seu ministério sagrado, fazendo atos que nós chamamos de milagres, mas sempre em obediência à sua mãe querida, Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Jesus demonstrou junto aos seus discípulos e junto todas as pessoas que ele estava expondo os seus pensamentos, nós vemos ali não só uma grande liderança, mas uma grande sabedoria. Jesus, ele liderou com humildade, com amor, com compaixão e com justiça. Dentre todos, ele tirou 12 a princípio para começar a segui-lo, e ele conhecia cada um desses profundamente. Não só as suas mazelas, mas também as suas qualidades. E nós vemos dentro da Bíblia, dentro dos evangelhos, que essas mesmas pessoas que foram escolhidas por Jesus o admiravam profundamente, porque todos eles mencionaram apenas as qualidades de Jesus. Qualidades que para eles foram marcantes. E creio que dentro de todas essas que eles citaram, o amor era predominante. Então, para as lideranças de hoje, o que falta, na verdade, é aquilo que Jesus disse quando ele disse que aquele que não entra pela porta da frente, mas sim entra pelos fundos, no curral das ovelhas, este é ladrão e salteador. Por que ele fala isso? Porque quem entra pela porta da frente é o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta e as ovelhas vêm até ele com alegria, porque essas conhecem a sua voz, conhecem o seu pastor.
Essas ovelhas são tratadas com amor, com carinho, com respeito e estão em segurança espiritual, porque o bom pastor é a própria porta para a vida eterna. E as pessoas confundem a liderança com a autoridade. O líder, ele é uma pessoa eficaz, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é uma pessoa que pode falar com profundidade a respeito do que ela está fazendo, porque ele conhece os detalhes, tem experiência, tem vivência. E esse sabe, olhando para os seus liderados, que esses um dia também se tornarão grandes líderes. E ele observa as suas qualidades e observa os seus defeitos, aonde estão os seus problemas. E ele começa a trabalhar em cada um desses, para que esses vençam a si mesmos. Hoje nós vemos líderes egocêntricos, egoístas, que não são exemplos para ninguém, não é? E esses líderes colocam as pessoas em situações difíceis, sejam seus exércitos, sejam seus liderados espirituais, sejam seus liderados profissionais, colocam essas pessoas em grande dificuldade, fazendo grandes perseguições, causando dissensões, causando constrangimento, fazendo assédio moral, levando pessoas à morte espiritual, à morte física, porque esses não são os líderes que entram pela porta da frente. Esses são os líderes que entram pelas portas do fundo do curral, onde os ladrões e salteadores entram. Esses não têm a capacidade de amar, não têm a capacidade de elevar a sua equipe, de elevar a humanidade, de elevar o seu país, a sua congregação, a sua igreja. Esses não têm capacidade de elevar os seus subordinados a um novo patamar, porque estes não alcançaram ainda o patamar. Esses estão ali porque alguém os colocou, não porque realmente eles tinham a capacidade. Mas todos nós estamos passando por essas dificuldades para a elevação e o crescimento da humanidade. Devemos respeitar toda e qualquer autoridade, mas precisamos olhar para frente. Se os nossos líderes nos dão bons exemplos ou não, dentro da sua religião, o seu líder te dá bom exemplo? Os líderes do seu país lhe dão bom exemplo? Os seus líderes da sua empresa ou de onde você trabalha profissionalmente, de onde você tira o seu sustento, que tipo de exemplo eles lhes dão? Então é bom nós começarmos a pensar que tipo de líderes nós seremos. Porque observando o que as pessoas fazem, nós temos a oportunidade de não cometer o mesmo erro, de não andar pelo mesmo caminho, mas de sermos pessoas diferentes. Se a liderança mundial está nos levando para um caos, que tipo de pessoa sou eu dentro da minha comunidade? Melhor que isso, que tipo de pessoa sou eu dentro da minha casa? Junto à minha família, que são as pessoas que são lideradas por nós, não é? Que tipo de pessoa sou eu para a minha família? Como eles me veem? Que tipo de pessoa eles gostariam que eu fosse? Será que eu sou admirado? Será que eu sou um exemplo a ser seguido? Dentro da minha comunidade, que tipo de pessoa eu sou? Dentro da minha religião, que tipo de pessoa eu sou? Então, se eu quero um bom país com bons líderes, com bons políticos, eu tenho que ser uma pessoa boa. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é modificar quem eu sou, para que eu possa levar adiante um sonho, para que eu possa levar adiante um pensamento, porque os pensamentos não morrem. Então, nós temos que levar adiante o que nós gostaríamos que o nosso país se transformasse, o que nós gostaríamos de que os lugares onde nós frequentamos se tornassem. Nós temos que levar o que realmente precisamos ter para nós. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa eu quero ser? As pessoas que eu vejo, o que elas fazem, me servem de exemplo para fazer o bem ou para melhorar quem eu sou. Então eu tenho que observar as pessoas sem julgá-las, sem criticá-las
e tentar modificar a mim mesmo. Olhando adiante, lembrando de Jesus, o nosso grande líder, que nos guiou com tanto amor e carinho. E ele foi até as últimas consequências, para que pudesse despertar a cada um de nós. Não despertar a nossa mente para ver luzes, ver espíritos, ver anjos, ver elementais ou ver outros tipos de seres, mas para que pudéssemos olhar para dentro de nós e vencer as nossas dificuldades, as nossas partes escuras. Então Jesus, ele abraçou não só os 12, mas toda aquela grande multidão que o seguia. E por fim ele abraçou toda a humanidade, deixando um exemplo de amor, de perfeição, numa liderança de compaixão, uma liderança humana, uma liderança onde ele colocava cada um no seu devido lugar por suas condições espirituais, morais e por suas capacidades intelectuais. Jesus olhava para as nossas qualidades e daquele momento em diante ele confiou a nós transmitir à frente as grandes mensagens do Evangelho que hoje são citadas em letras e nós temos que citar em exemplos. Então, que todos sejam muito abençoados nessa semana que está passando, todos sejam abençoados na próxima semana, para que possamos ter mais um breve comentário, mais um breve relato e aprofundarmos um pouco mais em quem nós somos e em quem nós gostaríamos de ser, seguindo sempre a liderança verdadeira do nosso Senhor Jesus e Mestre amado. Que todos sejam muito abençoados e que tenham um fim de semana de muita paz.